Há uma palavra muito interessante lá no livro de Atos que traz uma lição poderosíssima para você que quer aprender a se dominar. Nós falamos da mensagem de ontem, por exemplo, sobre vencer os maus pensamentos. Isso vai te ajudar com isso também. Mas não só para vencer maus pensamentos, mas para você ser líder de si mesmo. Líder de si, dar ordem a si mesmo. Porque você sabe, mesmo que você crê em Deus, você, mesmo crendo em Deus e tendo Deus como Senhor da sua vida, logo você deve obediência a Ele, mesmo assim você tem que dizer para si mesmo, obedeça a Deus. É muito importante você entender isso. Se eu não disser para mim mesmo, obedeça a Deus, eu não vou obedecer. Porque Deus não me obriga a obedecê-lo. Ele coloca as escolhas, ele coloca as opções diante de mim. A bênção e a maldição, a morte e a vida. Eu tenho que escolher. Então, mesmo crendo em Deus, mesmo chamando Deus de Senhor, se eu não escolher obedecê-lo, eu não vou obedecê-lo. Então, eu tenho que ser líder de mim mesmo. Eu tenho que dar ordens a mim mesmo. Então, você vai aprender sobre isso agora, numa passagem pouco conhecida na Bíblia, e como toda a Escritura é apta para ensinar, é inspirada para ensinar, você vai aprender agora com esta passagem. Diz lá no finalzinho do capítulo 11 do livro de Atos, que houve uma época, um período na igreja primitiva, na época do apóstolo Paulo e de Barnabé, dos discípulos, os primeiros discípulos, que houve uma grande fome, ou eles estavam se preparando, havia uma profecia que haveria uma grande fome em todo o mundo. Então, diz lá, versículo 28, que um profeta, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito Santo que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César, do imperador. Então, essa profecia, veja que, um parêntese aqui, essa profecia não é o que você ouve por aí hoje em dia de macumba evangélica, né? Cartomante evangélico. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas hoje, enganadas, acreditam em, entre aspas, profecias que chamados profetas e profetisas por aí vão falando sobre suas vidas. Olha, o Senhor me disse que a irmã fulana tem que casar com o irmão fulano. O Senhor me disse que o fulano tem que sair desse trabalho e ir para outro trabalho. Tem que sair daqui e para ali. Não pode viajar. Tem que fazer aquilo. Vai ter um filho. Não vai ter um filho. Não é isso. Veja que a profecia aqui, como as profecias na Bíblia, de forma geral, ela tinha por objetivo atingir um todo. As profecias bíblicas, elas normalmente atingem um todo, uma nação, fala de uma geração, fala do que vai acontecer com o mundo, ou com uma nação, ou com um grupo de pessoas. E não uma profecia personalizada sobre o seu conforto material, por exemplo, sobre um capricho da sua vida. Veja que o profeta aqui profetizou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Para que isso? Qual o objetivo desta profecia? Você vai entender agora. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Ou seja, a profecia tinha por objetivo prevenir, preparar a igreja para que eles não sofressem com aquela fome que estava por vir ao mundo, mas fossem munidos de alimentos, que a comunidade da fé, a comunidade cristã se preparasse para aquela fome que estava por vir. Esse foi o objetivo da profecia, beneficiar um todo e não uma pessoa individualmente. Então, muito cuidado com os chamados profetas, profetas do Pix, né? Profetas do Pix.
Manda o Pix que eu vou fazer uma profecia para a tua vida. Cuidado, tá? Mas muito bem, esse não é o assunto principal. Vamos então ver aqui a lição neste texto. Quando os discípulos receberam esta palavra, essa informação, olha, está vindo aí uma grande fome em todo o mundo. O que eles fizeram? O que eles propuseram fazer? Está escrito aqui que os discípulos, aqui se entende que eram os principais apóstolos, determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Então, esse socorro, entende-se, envolvia alimento, envolvia água e até mesmo dinheiro para as pessoas que estariam passando por aquela fome. O que chama atenção aqui nessa passagem não foi apenas a generosidade, a irmandade, a comunhão dos cristãos de se ajudarem uns aos outros no momento difícil que eles passaram. Como nós tivemos há poucos anos a pandemia, você vai se lembrar, nós aqui no Brasil e no mundo inteiro, na verdade, a igreja, não só a Igreja Universal, mas muitas igrejas, eu falo mais especificamente da Universal porque é o que nós vivemos. A Igreja Universal, ela se uniu e mandou ajuda para as pessoas, como nós tivemos agora lá no Sul, nós enviamos ajuda lá para o Sul, nós enviamos ajuda diante da pandemia para as pessoas que nem eram da igreja. Nós nos mobilizamos, Deus nos deu condições e nós pudemos ajudar. Muitas pessoas ajudaram. E assim foi minimizado a dor, o sofrimento das pessoas mais atingidas. Da mesma forma foi essa generosidade na igreja primitiva. Porém, veja o detalhe. Diz o texto no versículo 29 que os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos. Parece um contrassenso aqui. Porque se eu determino, logo não é voluntário. Se é voluntário, não pode ser determinado. Concorda comigo? Porque tinham que mandar, cada um conforme o que pudesse. Então, sugere-se que era algo voluntário, espontâneo, e não deixa de ser. Porém, a palavra não foi voluntário. Olha, quem quiser. Não, eles determinaram mandar cada um, quer dizer, sem exceção, cada um, ou seja, conforme o que pudesse. Tudo bem, você não pode mandar 10, mas você pode mandar quanto? Você pode mandar 1? Você pode ajudar com 1? Então você vai ajudar com 1. Você pode ajudar com quanto? Posso ajudar com 50, você vai ajudar com 50. Olha, você não tem a comida, uma tonelada para mandar, mas você tem um punhado de farinha que você pode mandar, então você vai mandar um punhado de farinha. Assim foi a determinação dos discípulos para com os cristãos na época. Todo mundo recebeu uma ordem. A ordem era: todo mundo tem que ajudar. Esta foi a determinação. Agora, cada um ajuda conforme o que puder. Você compreendeu? Qual é a lição disso? A lição é o seguinte: o poder da determinação. O poder de você determinar certas coisas para você. Para você enfrentar, como no caso da época, a grande fome, para você enfrentar um grande desafio, enfrentar problemas na sua vida, enfrentar dificuldades, muitas vezes você vai ter que determinar alguma coisa para você mesmo. Você vai ter que dizer assim: olha, eu me proíbo de derramar mais uma lágrima sobre esse problema aqui. Eu determino que eu não vou mais chorar por esse filho, eu não vou mais chorar por esse homem, eu não vou mais chorar por essa mulher, eu não vou mais mandar mensagem, não vou mais correr atrás, não vou mais me humilhar. Eu determino que chega, deu, acabou. Eu não vou mais fazer isso. Um exemplo. Você determinar que você vai abandonar uma certa prática, um pecado, abandonar um comportamento que você sabe que é destrutivo para você.
e dizer, a partir de hoje, nunca mais eu coloco uma gota de álcool na minha boca, nunca mais eu coloco um cigarro na minha boca, eu não quero mais aquela pessoa na minha casa. Sim, há situações que você tem que cortar na carne, no osso, e você tem que decidir o que você não quer mais para a sua vida e o que você quer para a sua vida. O poder da determinação. Determinar. Deus, na sua infinita soberania, no seu infinito poder, diz na sua palavra, como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim acontecerá. Deus também determina e Ele nos ensina este poder para determinarmos o que precisamos mudar ou fazer na nossa vida. Então, veja, há muitas coisas que você tem que determinar para si. Há coisas que você não faz, que você não tem sido, e talvez você tenha se apoiado naquela desculpa. Ah, é o meu jeito, eu não tenho jeito para isso, eu não nasci assim, eu não nasci assado. Você tem que deixar a desculpa de lado e determinar, eu vou fazer isso a partir de hoje, acabou. Quer dizer, você ser líder de si mesmo, ser chefe de si mesmo, dar uma ordem e não dar opção. A única opção que você tem é obedecer. Determine isso, porque quando você determinar e entender que você é chefe de si mesmo, você pode dar uma ordem e você pode obedecê-la, então você vai ver a mudança na sua vida. A igreja primitiva passou por aquela fome sem grandes dificuldades. Por quê? Porque houve uma determinação. Não se deixou à vontade. Não se deixou naquela questão assim, vou ver se eu sinto. Vou ver se eu sinto, se eu posso. Não. Havia uma determinação. Cada um tem que ajudar. E às vezes a gente tem que colocar uma lei para nós mesmos. Porque a nossa natureza humana é sem lei. A nossa natureza humana tem a vontade de fazer só o que sente. E se você viver pelo que sente, você está perdido. Você vai ser um fora da lei e vai ser uma pessoa destruída, derrotada. O caos vai se instalar na sua vida. Então aprenda e pergunte-se, o que é que eu preciso determinar para mim mesmo para mudar a minha vida a partir de hoje? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.